Fala, rapaziada do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu tô aqui pra falar com vocês Seja como Tales de Mileto. A gente vai falar sobre ele, tá? Então se inscreve no canal, deixa seu like em busca de 100 inscritos nesse canal o quanto antes. Só pra falar pra vocês o seguinte: bateu 100 inscritos, vai sair 2 vídeos de qualidade máxima que eu vou preparar pra vocês só com celular, fechou? Vai sair uma aula absurda, onde eu vou colocar meu conhecimento de comunicação, hierarquias sociais, manipulação, sedução, tudo em um conjunto só. Eu vou fazer um vídeo num conjunto incrível pra vocês, fechou? Talvez separem partes aí, porque o conteúdo dele é extenso, certo? E bom, e vai sair um vídeo também bem legal sobre 15 ou 30 fatos sobre mim, fechou? Então é isso, rapaziada, vamos lá. Seja como o Tales de Mileto. Eu fiz um que é Seja como o Cristiano Ronaldo. Pegando uns pontos do Cristiano e debatendo aqui com vocês. O Tales de Mileto é diferente, tá? Pra você que não sabe, pra ter uma abertura, o Tales de Mileto, ele é considerado o primeiro filósofo, tá? Por quê? Porque ele vem com essa tese de questionar. Só que ele vem num paralelo diferente, né? Enquanto o Sócrates, que é conhecido como o pai da filosofia e etc., ele vai focar num ser humano, né? Eu questiono, eu em busca do conhecimento. O Tales de Mileto não. O Tales de Mileto ele vai buscar a natureza. Então ele busca a arquê na natureza. Então tudo vai relacionar à natureza. Por que isso acontece? Porque a natureza é assim. Mas, de certa forma, é uma forma de filosofia, tá? Hoje não é tão mais usada como antigamente, é óbvio, porque há evolução, há também a evolução do humanismo, né? Que o ser humano é o centro do universo, por mais que essa tese seja desmentida por várias coisas, que o ser humano não é o centro do universo, né? Mas o ser humano, como gosta de ser como o ser humano gosta de ser um pouco único nas coisas que ele faz, um pouco ali não pensar no coletivo, né? Por mais que há essa narrativa coletivista, mas o ser humano não pensa no coletivo. Essa ideia de que o ser humano é o centro do universo, né? Mas voltando para o Tales de Mileto, seja como o Tales de Mileto, o que isso quer dizer? Cara, isso quer dizer algumas coisas. Coragem, primeiro, porque o Tales de Mileto, eu tenho certeza que para sua época ele era taxado como um completo louco, como um completo alucinado mentalmente, né? Um cara que questionava e que explicava as coisas através da água, né? A água, ele definiu a água como todos os significados. Esse é o pensamento maior que ele tem, né? O pensamento que a gente tem histórico dele maior até então, de que a água ela é tudo, né? Que a água ela circula em todos os centros do universo. Ou seja, que a água ela tá agora aqui, que a água ela tá na minha camisa que eu tô usando e que a água ela tá em vários polos em todos os lugares, né? Pelo menos foi o que ele definiu pra gente daquela época. E coragem, coragem por quê? Cara, acredito que por mais que a gente não tenha tantos registros daquela época, ele foi um cara que teve muita coragem, teve coragem o suficiente, tá? Para expor as suas ideias, que na época era algo enviesado, não era algo tão bem visto. Mas além de coragem, coerência, tá? Seja como Tales de Mileto, tenha coerência no que você tá falando. Porque ele não simplesmente chegou e falou que a água é a explicação de tudo. Não, muito pelo contrário. Houve um questionamento muito maior. Outra coisa, os gênios, eles não são reconhecidos de primeira. É muito difícil você ver um gênio ser valorizado ainda quando vivo. Olavo de Carvalho é um exemplo, um sujeito inteligentíssimo, riquíssimo em conhecimento, grandioso em conhecimento filosófico, conhecimento político, preveu muitas coisas na política, mas na época que ele estava vivo, era as mídias zombando da cara dele, era os presidentes ignorando o que ele falava, no caso do Bolsonaro, por mais que ele tinha uma simpatia com o governo Bolsonaro, por mais que o Olavo ele já tinha sido comunista, ele mesmo já falou isso, estude sobre o Olavo de Carvalho, que você vai entender, mas o Olavo já tinha falado, né? O Olavo falou diretamente para o Bolsonaro não atendeu. Então, assim, esses gênios, como o Olavo de Carvalho, por exemplo, eles não são reconhecidos de primeira. Eles precisam morrer para poder serem reconhecidos como um movimento ou como algo, tá? Maquiavel, mesmo jeito, né? Maquiavel foi um livro ali que ele escreveu, O Príncipe. E O Príncipe, de princípio, era taxado como uma enviação política, um tipo de manipulação. E hoje, depois de séculos dele ter morrido, né? Depois de muito tempo, hoje a gente lê essa obra. Alguns entendem, outros não entendem. Um usam para manipular,
os outros usam apenas para não serem manipulados e etc. Então a gente vê a importância, os grandes gênios, assim como o Tales de Mileto, eles não foram reconhecidos pela sua época, eles demoraram para ser reconhecidos pela sua época, e demoraram muito, tá? O Tales de Mileto, por exemplo, que começou esse movimento filosófico, que começou esse movimento de questionar, por mais que seja voltado mais em prol da natureza do que o Sócrates fazia, de certa forma, é algo prazeroso, né? E quando eu digo seja o Tales de Mileto, seja como o Tales de Mileto, né? É ter essa noção, né? De que principalmente aqui no Brasil é difícil você conseguir um companheiro intelectual, ou é mais difícil ainda você conseguir ser valorizado no país a longo prazo. Uma das enviações que a gente tem aqui, uma das coisas ruins que a gente tem aqui, é a valorização do Paulo Freire. O Paulo Freire, que é um sujeito totalmente, foi um sujeito totalmente decadente, né, em todos os sentidos. Ele foi um sujeito que implantou, entre muitas aspas, uma educação melhor, uma educação, uma melhor educação, uma educação coletivista, que semelhante muito ao comunismo. Tudo que ele falava era muito semelhante ao comunismo, assim. O que ele falava, o que ele tentava passar pra frente, sabe, parelhava com o comunismo. Essa ideia coletivista, por exemplo, essa ideia de que na sala de aula não tem hierarquias. Veja bem, quando eu falo de hierarquias, eu não falo da questão hierárquica, de bom, malvado, que o malvado vai punir os outros. Eu falo de hierarquia social, professor, aluno. Ou seja, o professor não tem que aprender com o aluno tem que aprender com o professor. Isso é meio que óbvio, né? Só que hoje está defasado. Hoje a gente tem professor comunista, hoje a gente tem tentativas ridículas de tentar colocar o comunismo em qualquer discurso ridículo. Hoje a gente tem coisas que não tem como resolver, como a água acabando do mundo. Como que você resolve esse problema? Não tem como. Mas a escola, ela tenta implantar essa ideia de que temos que guardar a água. Tá, todo mundo sabe que tem que guardar água e não guardam água. O politicamente correto não funciona. Enfim, mas sujeitos como Paulo Freire, que é muito valorizado aqui no país, por muitos professores, por muitos acadêmicos, não fez nada. Ganhou prêmios, mas todo mundo ganha prêmio, né? Todo mundo ganha prêmio e não tem valorização. O Olavo também ganhou, só que de menos porte por ter um nível acadêmico inferior. Só por isso. Mas voltando para o Tales de Mileto, a gente conversa, né? O que esses todos os sujeitos que eu fui citando, o Olavo, o Paulo Freire, querendo ou não, eles foram reconhecidos muito tempo depois, né, de sua morte. Por mais que o Paulo Freire ele foi reconhecido um período que ele estava vivo, né, mas a valorização, principalmente dos comunistas e dos socialistas perante a ele, valorizou depois que ele faleceu, né? Convenhamos. Depois que ele faleceu, a valorização aumentou muito. Então, assim, seja como Tales de Mileto, tá? Um sujeito que era posturado, um sujeito que era interessante e inteligentíssimo, porque na época que ele tava, não era qualquer um que ia montar uma tese, que ia falar e expandir, falando que tudo veio da água, tá? Então, assim, sigam o que Tales de Mileto falava, não arrisca, mas estude sobre o sujeito, né? Claro que hoje a ciência ela já comprova que a água está presente em tudo, mas não do jeito que ele explicou. Mas com os recursos que ele tinha, ele fez o melhor que ele tinha. E é isso que a gente tem que levar em consideração também, tá? Hoje o recurso que você tem é o melhor que você tem que fazer com ele. Se você tem, você tem um celular antigo e você quer estudar e não funciona o YouTube, puxa, arrume um programa que funcione o YouTube para você assistir suas aulas, entendeu? Então assim como ele fez o melhor com o que ele tinha naquela época, você tem que fazer o melhor com o que você tem hoje nessa época. E é isso, rapaziada. Valeu, tamo junto. Espero fazer esse vídeo em busca de 100 inscritos nesse canal. Seja como Tales de Mileto, porque ele era um sujeito importante e é importante até hoje. Valeu, tamo junto e fui!